Então, começando então a resolução, né, do 21, exercício 21, são 4 exercícios, né, são 4 itens, né, determine o ângulo entre as seguintes retas. Então, você vai receber duas retas, combinações de tipos de equações de retas, né, e vai ter que calcular o ângulo, através do cálculo do cosseno do ângulo θ, né, entre essas retas aí. Então, eu vou ter que determinar vetores diretores de cada uma dessas retas, para cada item. Então, vamos lá, na outra tela. Aqui, resolução do item A. São 4 resoluções. Item A. Equação paramétrica para R1, equação simétrica aqui para R2, né? Então, observando o que eu estou falando aqui, observando as equações paramétricas fornecidas para a reta R1, imediatamente eu já consigo escrever o vetor V1, diretor da reta 1, da reta R1, né? Menos 1, 1, menos 2. Tá aqui, escrevi. As equações simétricas, elas estão apresentadas aqui na forma padrão, né? Que veja a primeira lá, está escrito assim, x menos 0 sobre 2. E está y menos y0, z menos z0 sobre 2 sobre 1 e 1. Então, estão fornecidos na forma padrão. Então, meu vetor gerador da reta R2 tem essas componentes aqui do denominador, né, para x, y, z. Então, o meu vetor V2, diretor da segunda reta da R2, é 2, 1, 1. Então, eu venho aqui rapidamente para o cálculo do cosseno. Produto escalar de V1 com V2, dividido por produto dos módulos de V1 e V2. Então, fazendo produto escalar aqui, numerador é 3, e calculando o módulo aqui, né? Raiz de 6, aqui também para V2 também vai ser raiz de 6, então dá 6 no denominador. Então, cosseno de θ igual a 0,5, meio. Θ é π sobre 3. Então, não preciso desenhar a R1 e a R2. Trabalho com as equações e eu sei que o ângulo entre essas retas aí é de π sobre 3. Tá certo? Muito bem. Vamos lá para o segundo item. Temos 4, né? Aqui eu recebo R1 reduzida e R2 R2 também reduzida, né? Só que ele não escreveu com chave, mas y está dependendo do z e o x também está dependendo do z. Né? Mas vamos lá. Na primeira equação fazemos a mudança, né? Então está reduzida, eu vou fazer a mudança y e z dependendo do x, vou fazer x, vai ser o parâmetro t. E eu escrevo então as equações da R1, né? Então R1 aqui, R1 de maneira paramétrica. E aí eu já observo quem é um vetor diretor. 1 menos 2, 1. 1 menos 2, 1. Na segunda equação, o y depende do z e o x também depende do z. Então, eu faço z igual a t, certo? E substituo na segunda equação aqui no y, né? O y vai ficar t mais 1 dividido por menos 1. Então, eu troco o sinal. Menos 1, menos t. E o x continua sendo 4. E aí eu vejo que um vetor diretor é 0 menos 1, 1. 0 menos 1, 1. Então, diretamente vou calcular o cosseno de θ. Produto escalar deste vetor com este aqui, dividido pelo produto dos módulos. Então, eu faço o produto escalar, né, em módulo, evidentemente. 0, 4, 2, 1. Módulo vai dar 3. 1 mais 4 mais 1, raiz de 6. E 0 mais 1 mais 1, raiz de 2. Né? Então, raiz de 12, 3 vezes 4, 2, raiz de 3. 3 dividido por 2, raiz de 3, multiplica por raiz de 3, raiz de 3 sobre 2. Claro, é exercício de livro, né? Exemplo do livro. Então, são números que, né, que me dão um cosseno que eu conheço, né? Então, qual é o arco cujo cosseno é este número raiz de 3 sobre 2? É o seu antigo amigo 30 graus, π sobre 6. Tá certo? Se você, num dos exercícios, não obtiver um número conhecido e racional, que é a raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2, meio, você vai usar na sua calculadora o arco cujo cosseno é aquele valor. Aí você vai ter um valor aproximado, com 10 casas decimais do θ.
Muito bem, no terceiro item, recebo, aqui na R1 eu já estou recebendo as equações paramétricas, né? E na R2 aqui, bom, você pode tanto ver como paramétrica como reduzida, né? Porque essa reta R2 aqui é paralela ao eixo dos z's, tá certo? Então, na primeira equação, vemos que um vetor diretor é raiz de 2, 1, menos 3, aqui, V1. Nesta aqui, né, na R2, eu observo essa equação aqui. Qual é a direção dessa reta? Pode ser 0,01, a direção da reta. Porque o x é sempre 3, o y é sempre 2. Então, essa reta é paralela ao eixo dos z's. Então, uma direção dela é 0,01. Aí eu faço, então, produto escalar, calculo o módulo, né, vai dar 0,0 menos 3, 0,0 menos 3, numerador 3, e eleva ao quadrado vai dar 2 mais 1, mais 9, então dá 12, que é 3 vezes 4, né? E aqui, módulo unitário, né? O módulo de V2 é 1. Então, 2 raiz de 3, novamente, raiz de 3 sobre 2. Então, novamente, a minha resposta é, como eu conheço, é um número conhecido, θ é π sobre 6. Se eu não conhecesse, é o arco cujo cosseno valeria aquele valor. A resposta de item C, então, é π sobre 6. No item D, quarto item, o quarto exercício, né? Eu recebo, olha aqui, equações simétricas e aqui reduzidas, né? Reduzidas. Mas da reduzida, rapidamente eu faço eu construo um sistema de equações paramétricas. Então, na primeira equação, vemos que um vetor diretor pode ser V1 igual a 2 menos 1, porque está na forma padrão, né? X menos x0 sobre o número A, y menos y0 sobre o número B, z menos z0 sobre o número C. Então, os denominadores aqui são as coordenadas do vetor diretor da reta, certo? E para a segunda equação, veja, o y depende do z. E o x é 1, então o x também depende do z. Então, eu vou fazer esse z valer t e vou escrever as paramétricas aqui só para visualizar explicitamente um vetor diretor. Então, um vetor diretor aqui é 0, né? 0 vezes t, 0, 4 terços e 1. 0, 4 terços e 1. Vou fazer o produto escalar deste V1 aqui com este V2 em módulo. Vou calcular o módulo de V1, vou calcular o módulo de V2, vou multiplicar, isso vai ser o denominador. Então, fazendo essas contas todas aqui, ó, com simplificações, 2 terços. Né? Aí você fala, mas o θ, quanto que dá? Ah, não sei. O θ é o arco cujo cosseno é 2 terços. Você pode usar a sua calculadora, né, na teclinha inverso lá, né, ou COS com menos 1, né, arco cujo cosseno é, aí você digita 2 dividido por 3, usa aproximação racional e tecla arco cujo cosseno é 2 terços. Eu não fiz isso aqui porque eu deixei escrito assim, certo? Mas você pode usar a calculadora para ter uma aproximação com mais casas decimais. E é assim que você resolve o último item desse exercício, certo? Então, sempre descobrindo vetor diretor, fazendo produto escalar, calculando o módulo, multiplicando e numerador, aliás, módulo produto escalar, né? E numerador é o produto dos módulos. Isso vai dar o cosseno do θ para você.